Muito bem, aqui para mim agora, gravando. Oficialmente, hoje é dia 31 de maio de 2025, então o mês de maio já se foi, e 9 horas e 41 minutos nós estamos começando aí nossa primeira aula, primeira em 4, né? São 4 encontros aí de mecânica, de materiais de construção civil 1, tá? Lembrando que nós teremos 2 aulas hoje e 2 aulas algum dia, brincando, daqui a um mês mais ou menos, 20 dias, 20 e poucos dias, 21 dias, não sei, tá? Depois tem que olhar no calendário, fiquem atentos com relação aí, ó, 28/6. Então, daqui a um mês quase, né? Eu falei um mês, não foi figura de linguagem, um mês mesmo. Muito obrigado. Dia 28/6, então, segundo o maior artilheiro da grande área aqui, o senhor Romário, 28/6 é a nossa próxima aula. Muito bem. Alguns avisos, né? Vamos para a parte burocrática antes da gente começar efetivamente a matéria. Então, burocracias a serem cumpridas. Primeiro ponto, e eu quero deixar isso muito claro, essas aulas são obrigatórias, elas compõem o critério avaliativo. Ou seja, se você não tiver 75% de presença nas aulas, você será automaticamente reprovado na disciplina, mesmo que você tenha 100% de aproveitamento nas questões fechadas, nos trabalhos propostos ao longo do seu mapa, ao longo das semanas. Então, muita atenção, muito importante estar presente em 75%, nós estamos falando de 3 em 4 aulas, né? 3/4. Beleza? Muito bem. O que mais que tem de importante nisso? Como é que eu faço chamada? O Google faz chamada para mim, né? Ele baixa o relatório dos participantes e da duração da participação de cada um de vocês dentro dessa conferência, dessa videoaula aqui, né? Isso é uma reunião, né? Então, ele marca quem esteve aqui na reunião. Através do quê? Do nome que vocês digitam para entrar e do e-mail que vocês usam para entrar. Então, tem muita gente que entra nas aulas com um apelido de infância, com um e-mail que não reflete o nome completo, ou então entra com o perfil, né, o usuário da empresa que trabalha, ou da empresa que é sua, e um e-mail também, então vai ficar difícil. Eu vou pedir para todos vocês, quem não estiver com um e-mail, o ideal é o e-mail institucional, o @edu.newb.br, seu nome, @edu.newb.br. Se você não o tem, não vai ser agora no meio da aula que você vai criá-lo, né? Mas, pelo menos, entre com o seu usuário com um nome que eu reconheça na hora que eu pegar a chamada, tá? E idem para o e-mail. Então, muita atenção com relação a isso, muita atenção com relação ao usuário. Depois a gente fica tendo retrabalho de lançar chamada, professor, estive presente, mas é que eu estive com o nome do Joaquim Fênix, mas eu sou o João Carlos, né? Aí fica bem difícil de ligar uma coisa à outra. Então, muita atenção com relação a isso. Ok? Muito bem. Findada a parte burocrática, tem uma outra, né? Como a gente depende de uma série de coisas para estar aqui no ar, né? Dentre elas, capacidade de processamento do meu computador, capacidade, velocidade de download, de upload da minha máquina, da máquina de vocês, né? Capacidade dos servidores aqui do Google, porque eu vou apresentar vídeos aqui da nuvem, e se esses vídeos estiverem travando, eu vou ter que entrar na página de vocês para apresentar esses vídeos. Eu peço para vocês manterem o microfone fechado, né, até porque está gravando, para que não ocorra nenhum tipo de comentário inapropriado, ou até mesmo para que não haja ruído na aula. E as câmeras fechadas justamente para não sobrecarregar a filmagem. É claro que, em contrapartida, eu dou liberdade para vocês que, a qualquer momento que queiram participar da aula, basta me chamar.
ou levante a mão, nós temos um recurso aí, né, de levantar a mão, ó. Tem um recurso levantar a mão, abaixar a mão, você pode simplesmente digitar no chat, ou levante a mão, eu vou te dar a palavra, você abre esse microfone, abra sua câmera, faça sua observação, seu comentário, sua pergunta, seu elogio, sua reclamação, sua sugestão. Beleza? Muito bem. Gente, materiais de construção civil. Nós vamos ter duas matérias de materiais de construção civil. MCC 1 e MCC 2. Materiais de construção civil 1, ela é mais generalista, então ela trabalha com agregados, né? A gente vai estudar os agregados, os aglomerantes, os aditivos, e fazer testes de qualidade nestes. Enquanto materiais de construção civil 2, a gente, a gente tem a pauta maior em torno do concreto, né? Que é o material compósito mais vendido no mundo. Então, o que eu abro isso daqui dizendo para vocês? Talvez a maior contribuição que eu possa passar para vocês nessa aula de hoje, né? Enquanto vocês não ficam dispersos, porque eu sei que a realidade é a dispersão ao longo da aula, mas enquanto vocês não ficam dispersos, a realidade é essa. O estudo dos materiais de construção civil, ele é um estudo, ele nunca se finda. Ele é sempre renovado, porque os materiais de construção civil são sempre renovados. A gente não trabalha com os materiais de construção civil que trabalhávamos há 6 anos, há 10 anos. Tudo foi mudando. O Bianco mudou, o Vedalite mudou, criaram a Vedacite, criou outros produtos, as metodologias de impermeabilização, de plastificação, de melhora de aderência em argamassa colante. Tudo isso muda, tudo é mutável. Então, nossa aula, tal qual, e sempre eu me preocupo em verificar o que grandes universidades brasileiras estão fazendo. Antes do semestre, né, gente, eu sempre leio, até fiquem à vontade, tá? Muitas dessas faculdades, por exemplo, a Unesp e a USP, têm seus cadernos, chamados notas de aula, abertas. Se você quiser, você encontra na internet, tá? Eu uso muito a parte de estruturas, né, de concreto armado, material do professor Libânio Pinheiro, professor Dr. Paulo Bastos, é excelente. E também olho o que eles estão abordando dentro de materiais de construção civil. Tanto para eu trazer para o presencial, para abordar com eles, como para trazer para vocês aqui, seja na teórica ou seja na prática. Por mais que os vídeos vão ser vertidos para os principais materiais, aqueles que estão desde o princípio da construção civil e estão até hoje sendo usados, então, do ponto de vista desse recorte de tempo que nós temos, e do que a gente consegue enxergar com um binóculo, com uma visão limitada, são materiais perenes, né? São aqueles que sempre foram usados e, enquanto a gente consegue visualizar com uma visão limitada, ainda serão utilizados. Por exemplo, a brita de basalto, por exemplo, a areia de quartzo, né? Areia lavada de rio, o cimento Portland, né? Cimento a consequência do produto clinker. E, deste modo, eu até perdi o raciocínio aqui, porque eu vi uma pergunta. José, você deve ter entrado agora na aula, né? Porque eu falei há pouco a respeito da chamada, tá bom? A chamada é automática e você tem que estar com o seu usuário com o seu nome. Muito bem. Deste modo, nós temos um estudo aqui. Essa matéria é muito complicada para o professor dar aula dela, né? Porque a gente tem essa responsabilidade com a tecnologia, a gente tem essa responsabilidade com os novos produtos, e a todo momento, sempre que vocês quiserem participar, essa aula seria muito importante que houvesse participação de vocês. Primeiro, para não ser um monólogo, né? Segundo, para que vocês possam, dependendo, né? Existem muitos processos construtivos e, por consequência, materiais de construção que são regionalizados, em que minhas pesquisas ou minha área de atuação não conseguem alcançá-los. E aí isso seria interessante a participação de vocês. E mesmo para aqueles que são da minha região, sintam-se à vontade para participar, tá?
só para encerrar essa, né, e a gente já entrar assertivamente aqui, eu acho que a maioria nunca teve aula comigo, não sei, né? Não sei se tiveram aula comigo. O Aldísio fala que já, né? Eu não consigo reconhecer muitos nomes. O Marcelo também. Então, eu acho que eu que estou errado. Ô, Cleves, Oi, Nilson. eu tenho aula com você tem 2 anos. Mas essa matéria, pessoal, Ei, essa ô Nilson, matéria tamo junto, viu, Nilson? não é matéria de começo de período? Eu estou Não. refazendo essa matéria, viu, Cleverson? Inclusive, na época, você tinha até um cabelo um pouco maior, já tá com o cabelo mais curto. Era mais preto, né? Agora tá Fala com mais bigode. rápido. Não, agora tá com bigode aí, tá irreconhecível. É, Na hora que eu tinha vi, mais cabelo aqui, olha, esse ponto. na hora que eu vi aqui o Cleverson, né, como o tutor, eu falei assim: esse cara joga em todas. Joga Joga em em todas todas as as matérias, né? posições. Todas. Mas é isso aí, professor. Vamos para cima. Vamos para cima, tá certo. E essa era Vascaíno? Não, nunca. Aí não. Aí não, senhor Renan, jamais. Eu também tenho um affair muito grande pelo sofrimento. Só que o meu sofrimento é paulista, não é carioca. É o Vasco de São Paulo que eu torço. Tá? Ou, né, o Vasco é o Corinthians do Rio. Então, é isso aí. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse joga em todas, isso é complicado mesmo, né? É complicado porque o professor ele tem que estar aqui, ele tem que ter condições de abrir uma boa discussão com vocês, de trazer assuntos nos quais sejam que a aula vale a pena, né? Vocês estarem aqui, a aula tem que valer a pena e eu me ponho no lugar de vocês e eu tento fazer com que isso valha a pena. Só que aí eu estou só expondo que materiais de construção civil, nem se nós tivéssemos uma aula todos os sábados, esse mesmo número de horários, porque eu tenho no presencial, são 2 aulas por semana, eu não consigo, eu não consigo falar sobre tudo que eu sei de materiais de construção civil. E não estou dizendo de tudo que existe, estou dizendo de tudo que eu sei. Então, assim, ainda temos aí um limite muito grande. Então, a participação de vocês vai ser sempre, sempre muito interessante, tá? Lembrando que a espinha dorsal dessa aula são esses materiais de construção civil que nós já conhecemos bem, tá? O William está falando que aproveitou a matéria de outra engenharia, então está finalizando. Beleza, para quem não me conhece, gente, professor acadêmico, né? Já boa jornada aí, desde que tinha cabelo aqui no meio, que o cabelo era preto, não tinha bigode, a bochecha era menor. Desde dessa época, né? Uns 12 bons anos aí. Fui engenheiro calculista também, por uns 15 anos, tá? Fiz projeto estrutural para o Brasil inteiro em 15 anos. Atualmente eu sou funcionário público, sou fiscal de contratos e fiscal de obras municipal, tá? Engenheiro efetivo fiscal de obra municipal. Muito bem, e é nessa pegada aí, tentando usar essa miscelânea de cunhar, tive construtora também, já construí, já levei prejuízo, já ganhei dinheiro, já fiz o que podia fazer. Então, é nessa miscelânea aí, nessas aventuras por essas cidades aqui do interior de Minas e do interior de São Paulo que eu vou basear a parte prática dessa aula. Tá bom? Muito bem. Materiais de construção civil, moçada. A gente começa a pensar em materiais de construção civil, a gente começa a lembrar dos principais materiais de construção civil, né? Nós podemos falar do cimento, do gesso, podemos falar da cal, da areia, podemos falar que é o agregado miúdo, nós vamos aprender essa nomenclatura, do agregado graúdo, e das combinações destas para virar as argamassas, né, para fazer chapisco, para fazer reboco, argamassa colante, né, que aí já é um material argiloso, né, a argamassa colante tem a base de cerâmica, né, uma C3, uma C2, e aí, a partir disso, a gente consegue, ao lembrar desses materiais, e ao lembrar dos processos construtivos, os quais eles integram, a gente começa a poder, a partir desse esqueleto, dessa espinha dorsal, desmembrar para outros materiais de construção, os quais não serão abordados diretamente na aula,
mas à medida que a gente vai lembrando, sinta-se à vontade para abordar. Todos os anos, eu acho que essa foi a última vez, eu já cansei, eu acho que está na hora de outro professor fazer as honras. Todos os anos nós visitamos, eu levo minha turma dessa disciplina, inclusive, dessa disciplina de concreto armado presencial, para a FEICOM, que é a Feira Internacional da Construção Civil, que acontece todos os meses de abril, começo de maio, esse ano foi abril. Em São Paulo, até hoje, já fui umas 4, 5 vezes, foi sempre na Expo SP, já na entrada da cidade, um acesso muito tranquilo, né, um acesso pela rodovia, e que lá, moçada, aí sim, em termos de materiais de construção civil, aí lá você vai ver uma gama, assim, gigantesca. Todas as vezes que eu piso lá, eu vejo tanto que essa matéria de materiais de construção civil, ela deveria ter 10 semestres dela. 10 semestres. Ela devia começar no período 1 e terminar no período 10º. Por quê? Gente, cada vez que você vai entrar lá, a gente estuda, por exemplo, vergalhão, né? Aço para concreto. Aço carbono, CA50, CA60, né? O próprio nome diz aço carbono. 50 se refere a 500 MPa de resistência à compressão e tração, 60, 600 MPa de compressão e tração, ou 50 kN por centímetro quadrado, tanto faz. E aí você chega lá e você observa já o vergalhão de fibra de vidro. Isso é novo? Não, estou falando de coisas de 5, 6 anos atrás. Então, já temos um novo tipo de vergalhão. Aí você fala de material cerâmico. Estuda, entende a composição, entende a queima, entende a maneira na qual o material cerâmico é feito, o barro vermelho, o barro branco, a diferença entre a vitrificação e o porcelanato. Papai, estuda, na hora que você chega lá, você fala, gente, eu estudei isso tudo, não usa mais nada disso. Aí você vai ver, é tijolo ecologicamente queimado, que é outra composição. Fechamento com outros materiais, por exemplo, o plástico, né, muito usado, plástico de reciclagem como painel de fechamento da construção civil. Aí você vai ver placas secas de OSB, né, que é aquela madeira compensada, que é o resto do resto da serragem da madeira. Então, é um produto extremamente interessante, porque recicla, né, evita apesar da madeira ser um material orgânico, né, muito menos prejudicial ao meio ambiente do que os demais, mas mesmo assim é um subproduto da serralheria, da carpintaria. Nossa, gente, aí você vai ver a questão de telha, né? Vamos entrar de novo em telha de barro. Você entendeu a diferença da telha branca com a vitrificação, com o tempo, com a cura, com a absorção, com a porosidade, com a capacidade de absorver a água ou não, blá, 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 blá. Aí você chega lá, que telha de barro, que nada. Telha agora é plástica. Telha agora, ela é zinco combinada com isopor, que também não tem nada de novidade na termoacústica aí, né? Termoacústica está no mercado há pelo menos uns 20 anos. Então, ela é uma matéria que está em constante, é um organismo vivo, ela está em constante transformação, e outros materiais constantemente sendo empregados, e todos eles, não se enganem, são materiais de construção civil, tá? Algumas coisas, aqui é uma introdução, tá? Por isso que eu estou falando de maneira generalista. Algumas coisas, a gente percebe, assim, na prática, o quanto nem os órgãos regulatórios, e aí eu falo porque há quase 2 anos eu participo diretamente disso, né? Fiscalização, liberação de medição, né? Aprovação de obra pública, nem alguns órgãos públicos reguladores conseguem, atenção a isso, acompanhar a evolução, ou pelo menos a modificação, né? Evolução às vezes tem uma pegada de melhoria, né? A modificação ou evolução dos materiais de construção civil. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Eu, enquanto engenheiro calculista, eu acompanhei, eu fiz alguns projetos estruturais, na verdade, muitos, mas alguns deles, uns 2 ou 3, de um método construtivo, que era uma parede maciça, isopor com a forma incorporada, isopor na parte externa e argamassa armada na parte interna.
Eu vi e casas caríssimas, casas de altíssimo padrão. Eu vi isso bater na Caixa Econômica Federal na hora do financiamento da casa. E a Caixa Econômica Federal solicitar mais explicações, eu fazer um laudo técnico enquanto calculista, dando a RT e garantimento de que houve observação das normas nacionais, NBR 16555, e das boas práticas internacionais, mesmo assim, foi negada. Então, uma casa foi aqui, vizinho nosso, aqui em Uberlândia, uma casa em São Paulo, e a outra eu não vou ser leviano, não sei se é Rio, se é no Rio ou em Vitória, né? Porque a empresa é do Espírito Santo. Enfim, é uma tecnologia construtiva, o material de construção não é novo, né? Na matéria, vamos fazer jus, eu estou falando de materiais de construção civil. O material não é tão novo, mas a tecnologia construtiva é. Mas então, falando de materiais, existe uma adequação que todas as cidades estão passando e que é tardia já, né? E eu acho que esse movimento aí é só uma opinião, esse movimento começou a acelerar lá quando houve aquela tragédia lá da Boate Kiss, para quem é mais velho aí sabe do que eu estou falando, em que departamentos públicos maiores que 650 metros quadrados, ou que depende, aí eu não vou lembrar de cor, que tem uma quantidade de pessoas, de usuários maiores do que X pessoas, realmente, quem quiser é só procurar IT, tem que ter uma adequação dessas instalações para proteção e combate ao incêndio. E o documento que chancela que seu departamento, seu espaço público está protegido caso haja um incêndio, é um documento chamado AVCB ou CLCB. Um é autodeclarado, o outro é vistoriado. Então, eu vou contar um caso rápido de materiais de construção civil, como a evolução de materiais de construção civil ainda não foi compreendido por algumas autoridades do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Um dos quesitos nos quais, e é justo, é muito justo, quando você vai fazer um sistema de combate de proteção de incêndio numa escola, num órgão público, além, claro, dos hidrantes, das mangueiras, da bomba, da tubulação, do bico de spring, do bico, né, do bico, esqueci o nome, regulável, dos sprinklers, é a questão da tubulação de gás. Principalmente quando você tem o P45, que são aqueles tubos de gás maior, né, que onde tem um volume maior de pessoas, se justifica não usar o P13, que é esse bujãozinho normal residencial, o P45, né? E aí as ligações dele, a primeira coisa, né, elas têm que serem exigidas que esses bujões, esse acondicionamento do gás esteja em um lugar longe da onde está a utilização das chamas, ou seja, longe do fogão. Então, essa prática que sempre usou, na casa da minha mãe, na casa da minha avó, em que, né, casas muito simples, em que o bujão de gás ficava ali do lado do fogão, isso acabou, né? Isso já é algo que eu acho que não é nem tanta novidade para nós aqui. Mas, enfim. Então, já se pensa num projeto arquitetônico, agora já está tudo, né? Já é no piloto automático, esse bujão de gás está lá. Mas e o material que liga uma coisa na outra? Até muito pouco tempo, só tinha uma solução que o tubo de gás fosse enterrado ou fosse aéreo, né? Porque ele vem enterrado, né? O normal você passa ele enterrado, e aí depois, nas saídas, nos pontos da cozinha, da copa, onde você precisa de gás, você fazer, né? Colocar o 90 graus o joelho e fazer a curva com ele. São sempre tubos de cobre. Sempre foi tubo de cobre, com as características de tubo para tubo de gás. Agora, quem já viu a nova maneira de você conduzir gás residencial? Qual que é o novo tubo aí? Eu até esqueci o nome. Tubo de gás. Qual é o nome dele aqui? Tubo PEX. Quem falou aqui é o Bruno, exatamente, o PEX. Bruno e pessoal, o PEX, então, é um tubo altamente testado,
Né? Por que o tubo ser de cobre, gente? Porque ele tem que suportar dilatação térmica maior do que a capacidade de um tubo desses que a gente liga, né? Que era uma mangueira, né? Ele tem que resistir. A mangueira até resiste bem, né? Às dilatações térmicas. Ele tem que resistir a uma dilatação térmica conforme a mangueira. Ele não pode ressecar ao longo do tempo conforme a mangueira resseca. Ele tem que garantir que não tenha vibração para ele não desligar do ponto onde tem a ligação, tanto eu esqueci o nome daquele conjunto que são os reloginhos medidores de pressão e a saída, tem um nome aquilo lá, tanto como na entrada do bico do fogão, e ele não pode ser flexível a ponto dele soltar, né? E aí, ok, isso. Agora se usa esse cara, esse PEX, foi muito bem testado, tem todos os laudos necessários de que ele resiste a todas as solicitações, além dos manômetros, William, além dos manômetros, tem um nome, aquele tubinho que nele liga-se o manômetro, que dele sai a ligação para o bujão. Depois eu vou lembrar, fiquem tranquilos. E beleza. E aí o Bruno acabou de falar isso, porque toda construtora que ganha uma licitação, a primeira pergunta que quando tem vai começar a obra, você não pode substituir na planilha por um Tupex, que é muito mais fácil instalar, como o Bruno falou aí no quadro. Bom, o fiscal, não vou dizer nome, o fiscal que eu consultei, o fiscal que foi fazer uma vistoria em um ponto, né? Nós estávamos com um ponto já liberado para vistoria e com outra obra que já seria chamada vistoria, né? Esse fiscal não aceitou a troca. Não aceitou a troca de material, esse fiscal do Corpo de Bombeiros. Então, me parece que a tecnologia avançou e a fiscalização ainda não. Eu não sei se isso é uma questão de cunho pessoal, né? Porque aí eu teria que trocar o projeto, dar entrada com um novo projeto lá no sistema do Corpo de Bombeiros, ser reavaliado. Eu não sei se no final dessa burocracia, aí sim seria aceito esse material. Mas a troca A por B não seria aceita. Fala, João. Bom dia, professor, beleza? Bom dia, bem, e o senhor? Deixa eu te falar, eu acabei de chegar agora, tive um probleminha na rua, consegui chegar agora do serviço. Aí, acabei de entrar, essa aula está terminando, como é que... Não, a aula começou às 9h30. 9h30? Eu termino aqui, ó, eu termino agora... João, eu tenho que olhar aqui, ela vai terminar quase meio-dia. Ah, não, então vai direto. Não, então beleza, eu acabei de chegar, acabei de logar agora. Tudo bem. Então fechou. Então, voltando aí às questões de material, é isso, né? Alguns materiais, às vezes, não vão... A fiscalização não vai acompanhar a tecnologia, mas cabe a nós a utilização delas, principalmente quando elas são melhores e comprovadamente melhores, né? Não há nem comparação a produção do plástico com a produção de um tubo de alumínio, né? O quanto você tem que escavar, o custo disso, além do custo, o quanto é degradante para o meio ambiente a produção de um material com a produção do outro. O quanto de energia demanda na produção de um material e quanto de energia demanda na produção do outro. Tá? Muito bem. Qualidade dos materiais. Uma das questões, um dos quesitos dos materiais de construção civil é que eles apresentem qualidade adequada. Um material, ele tem que apresentar qualidade para aquilo que ele tem finalidade. Uma areia, para você fazer uma argamassa de concreto, não tem que ter as características de uma areia para você fazer uma argamassa de concreto. Pra você fazer um concreto, não tem que ter a mesma característica para você fazer um reboco. Nós estamos falando de areia média, quiçá areia grossa, e outros nós estamos falando invariavelmente de areia fina. De fina a muito fina, né? Quanto mais fina, melhor acabamento do reboco. Então, os materiais têm que terem características para aquilo que é o objetivo fim dele.
E essas características, por exemplo, esse spoiler que eu acabei de dar aqui para vocês, falando sobre as características da areia ou do agregado miúdo, né? São características de granulometria, ou seja, de classificação de grãos de acordo com a peneira que ele passa, ou então dos seus diâmetros máximos, dos seus módulos de finura. Então, o que nós vamos falar nesse momento, eu vou apresentar um vídeo para vocês, que aí, enfim, né, chegamos na prática, ufa, parou de falar e chegou na prática. Um vídeo que foi gravado há algum tempo pelo professor Fabrício Zanini, excelente aula, excelente didática. Assim, eu não tive nem coragem de tirar esse vídeo e gravar outro, porque não parece, não precisa, até porque o que foi feito nessa prática continua usual até hoje, as normas não mudaram. Ela só passou, deixou de ser NBR, virou NM, né? NM é quando uma norma brasileira incorpora com a norma do Mercosul. Então, ela é utilizada em todo o sistema Mercosul. Ela, inclusive, foi incorporada ao sistema do Mercosul. Hoje você acha ela com o título NM. E aí são duas colunas, uma escrita em espanhol, outra escrita em português. Mas a série de peneiras, ou seja, os intervalos de peneiras de peneiramento continuam os mesmos, o tempo de peneiramento continua o mesmo, o processo de peneiramento, de classificação de areia, de classificação de agregado graúdo, continuam os mesmos, então não fazia sentido. A norma não mudou a prática, e nós vamos, então, ver essa prática, tá? Granulometria dos materiais de construção. E aonde eu acabei de falar, um ponto muito importante é no reboco. Faz reboco com areia grossa aí. Faz o reboco com areia média, para vocês verem que good que vai ficar. Que maravilha que vai ficar. Muito bem. Um minutinho, vou transmitir o vídeo para vocês. Caso isso aconteceu, não tenho explicação. Não tenho explicação por quê, mas em outras matérias práticas, no primeiro momento desse semestre ainda, né, que roda duas, é como se vocês tivessem 2 trimestres, né, num semestre. No primeiro trimestre, eu tive um problema de travamento das aulas. E aí eu tive que entrar na página de um aluno que me forneceu um RA, aqui pelo chat, e eu fui lá através do RA dele e transmiti esse vídeo através da plataforma do AVA. E aí ele parou de travar. Então, se isso acontecer, eu posso pedir a ajuda de um de vocês com RA, que aí eu consigo acessar a página de vocês e acessar lá. Eu estou vendo, o primeiro nome que aparece para mim é do Nilson. Então, eu vou pedir ao Nilson. Nilson, você tem condição, enquanto eu coloco esse vídeo, de você fazer o seguinte, entrar no seu AVA e me mandar um tira-dúvidas qualquer, só um oi, um olá, qualquer coisa escrita, porque aí eu entro através do seu tira-dúvidas. Por favor, se você tiver condições. Então, enquanto você faz isso, eu vou lá no meu Drive, porque se eu reproduzir do meu computador, ele fica com um delay muito grande, muito desagradável. Então, eu vou pegar aqui da nuvem para ver se o delay fica menos desagradável para vocês, tá? Pararam, pararam. Google Drive. Bom,
Um aviso aí é o seguinte, né? A nossa aula começou 9h30, terminaria 10h45. A gente migraria, a ideia é, a gente tem a segunda aula e migra para o segundo chat, tá? Esse vídeo tem 1 hora. A prática é grande, porque ela é muito bem comentada, ela tem 1 hora de prática. E essa 1 hora de prática, então, portanto, vai estourar o nosso prazo de aula. Na hora que der aqui 11 horas, tá? Na hora que der 11 horas, nós vamos... Eu proponho para vocês, né, a gente passar direto, em vez de a gente fazer os 15 minutos de intervalo que a gente tem entre eles, a gente parar 15 minutos mais cedo. É isso que eu estou querendo dizer, resumidamente, sem mais delongas. Então, na hora que der 11 horas, que é o horário de mudar o link, eu paro o vídeo, falo, moçada, vamos pular? A gente vai para o outro link. Lembrando que tem que trocar de link para ter as 2 chamadas, viu? Porque o Google Meet, ele vai registrar para mim quem esteve nessa e quem esteve na segunda. Tem que estar na segunda. Fechou? Então, o Nilson falou que está tentando, não está conseguindo entrar, o Nilson, no Ava, para mandar uma mensagenzinha? Não, estou entrando aqui, só que eu saindo, clicando para entrar novamente no Ava, ele cai. Tá. Problemas de Java. Se começar a travar, a gente tenta uma solução aí, você entra, então. Não tem problema, não. Tá? Mas pode continuar aí que eu vou tentando lá de cá. Então, por favor. Qualquer Beleza. aluno que conseguir mandar um tira-dúvidas para mim, porque aí é uma maneira de eu enxergar vocês. Beleza. Tranquilo. Fechou. Valeu. Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu dividir com vocês. E travou, dá o grito aqui, viu? Não está ouvindo, está travando. Aí você, por favor, me deem o grito aqui. Olá, pessoal. Meu nome é professor Fabrício e eu vou estar, nesse momento, trabalhando com vocês as práticas laboratoriais no caso de materiais de construção. Espera aí, deixa eu ver se eu sincronizo o tempo aqui. Olá, pessoal. Meu nome é professor Fabrício e eu vou estar, nesse momento, trabalhando com vocês as práticas laboratoriais no caso de materiais de construção civil 1. A primeira prática em questão é a prática que diz respeito à determinação da granulometria. É a prática 1. Peço a vocês que, quando estiverem no polo, levar a prática impressa, tá? Com todos os passos, para facilitar para vocês, inclusive, as leituras das tabelas, tá? Então, procure levar esse roteiro já impresso. Em relação a essa nossa primeira prática, que é a determinação da granulometria, é interessante falarmos o objetivo, o porquê dessa prática, né? Então, o objetivo dessa prática é simplesmente caracterizar os agregados quanto ao tamanho e a sua distribuição de suas partículas. Por quê? Bom, primeiro, em construção civil, a gente vai usar muito agregado, que é equivalente a 3/4 do concreto, ou seja, 75%, né? E a questão do tamanho é porque nós temos agregados que variam aí de 152 milímetros
até o material pulvirulento, que é abaixo de 0,015 milímetros, né? E a distribuição de suas partículas. Por quê? Porque essa distribuição de suas partículas aqui, ela influi diretamente na resistência do concreto. Se eu coloco partículas de tamanho bem próximo, todas com tamanho próximo, não vai ficar um concreto com bastante durabilidade, vai ficar meio aquela pedra esponjosa, todas do mesmo tamanho. Aí se eu coloco algo de 8 milímetros, é para os espaços vazios entre esses 8 milímetros, eu coloco aí depois uma mais fina, tipo 2 milímetros, né? Aí uma mais fina ainda, para preencher os vazios, vai ficar alguma coisa mais coesa, bem mais concreta. Aí vem o cimento junto com a água para dar a liga, né? Para fazer o aglutinante. Isso aqui vai me render uma argamassa de maior qualidade na hora que eu for estar trabalhando lá, certo? Então, a gente precisa estudar um pouquinho a granulometria, aprender a medir, né? Caracterizar quanto ao tamanho, se é graúdo ou miúdo, de acordo com a leitura do material lá, menor de 4,8 milímetros é miúdo, acima de 4,8 milímetros é graúdo, né? Até 152 milímetros. Então, seria interessante a gente aprender a determinar o tamanho, né? O famoso DMC, dimensão máxima característica. E também o módulo, tá? De finura. Então, para isso, existe essa prática de determinação de granulometria. Uma prática extremamente simples, onde a gente vai usar simplesmente peneiras. Não tem tecnologia nenhuma, vamos usar balanças e peneiras. Certo? Vamos colocar um grupo de peneiras lá, vamos chacoalhar durante 1 minuto, certo? Ou seja areia, ou seja brita, tá? De preferência bem sequinha. E depois a gente vai mensurar quanto ficou retido em cada uma e preencher a tabelinha. Bem simples, tá? Mas falou-se em agregado, mas o que vem a ser agregado? Então, agregado é um material granular, certo? Inerte. Quando nós dizemos inerte, quer dizer que não tem reação química ativa com concreto, tá? Então ela não possui reação química. Ela não é alcalina, não é nada. Então ela é bem simples. Ela mistura com água e não gera reação. Então você pode deixar lá durante 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40 anos que não vai gerar reação, não vai oxidar, não vai alcalinizar. Isso, se a gente pensar bem, a hora que for pensar em concreto armado, ferragem, vai manter o concreto lá, junto com a estrutura, e não vai oxidar. Pelo menos, se estiver perfeito, não oxida. Agora, se tiver aqueles problemas de infiltração, aí sim vai oxidar, né? E ela tem por objetivo o enchimento. Lembremos que é 3/4 do concreto, tá? 75% em média, tá? A durabilidade, o que vai me gerar essa durabilidade e esse desempenho estrutural, na verdade, é a heterogeneidade do tamanho das partículas. Partículas diferentes casando entre si, tá? A qualidade do meu agregado também vai contar muito, certo? Se tem material pulvirulento, se tem argila, borrão de argila, se tem areia, ou se tem material orgânico no meu concreto, no meu agregado, então isso pode afetar de uma forma significante ou não, né? A minha durabilidade e o meu desempenho estrutural. Quando eu digo desempenho estrutural, as propriedades mecânicas do concreto, tá? Lembremos também que o agregado, ele pode ser encontrado na natureza, tá?
na forma pronta para sua aplicação na construção, que seria na forma natural. Exemplo disso é a areia. E o cascalho. E pode ser também industrializado, proveniente de jazidas de pedras, né? No caso aí o basalto, que no caso do industrializado, a famosa brita, né? Que é um material proveniente de britagem de jazidas de rochas, tá? Normalmente, os nossos agregados naturais, eles têm um formato meio que esférico, né? Todo redondo. Já o agregado industrial, como ele é quebrado da rocha, ele vai ser meio cuneiforme, tá? Formatos de cunha, meio que triangular, prismáticos. Prismático, na verdade, prismático não, mas um pouco prismático e um pouco puxado para o lado das piramidezinhas, tá? Ou seja, todas cuneiformes, todas formando ângulo. Fazer um agregado industrializado de forma circular, no caso da britagem, é meio que impossível, tá? Porém, tem alguns outros processos que a gente consegue fazer algo parecido com isso, tá? Agora vamos ver o material que a gente vai utilizar para essa prática. Caro professor tutor, para a execução da prática, Parei o áudio de novo para tentar sincronizar, gente, porque não está além aqui da minha atuação, né? E eu fico incomodado com o áudio fora de sincronia. E aí, alguns colegas falaram aqui sobre o vídeo travando. Eu vou tentar, então, agora, projetar esse vídeo através de outra maneira para ver se ele trava menos, tá? Dê um tempinho aí, eu vou marcar exatamente o passo que parou. Foi na hora que ele acaba a explicação, né? E vai para a prática efetivamente, tá? Então, aguardem um minutinho, eu vou entrar lá no AVA, vou pegar a página do colega que me chamou e tentar projetar por lá. Só um minuto. Eu mandei para você também. Agradecido. Fechou. Mas beleza, vai lá.
Moçada, tem muita gente que não está acompanhando o que eu estou falando. Não travou, né, moçada? Eu parei o vídeo para tentar projetar do colega, né? É o seguinte, o professor Sandro, que criou a matéria, não colocou esses vídeos para vocês no AVA, tá? Acabei de entrar aqui no AVA do Helder, agradeço ao Helder pela ajuda. E, Helder, se você for lá na sua página, você vai ver que os vídeos que você tem disponíveis, deixa eu até entrar aqui de novo, são vídeos sobre massa específica de agregado miúdo, agregado graúdo e massa unitária, tá? Que são práticas as quais você vai fazer sozinho. São importantíssimas, tá? Massa específica, massa unitária, você usa para cálculo do traço do concreto. Lá em materiais de construção civil 2, não vamos falar muito sobre massa específica e massa unitária. Então, já fica aí a dica. Deixa eu até abrir minha câmera aqui. Já fica aí a dica da importância disso, da importância de ver esses vídeos que vocês têm aí, de dar atenção a esses vídeos que vocês têm aí como de maneira remota, pois lá no traço do concreto, massa específica e massa aparente são conceitos assim extremamente importantes. Tá bom? Então, gente, não restou outra maneira a não ser continuar com a reprodução deste vídeo através do nosso Google Drive aqui. Eu tenho também aquele HD externo também com vídeo. A gente tem maneiras de tentar, mas eu vou continuar tentando desse jeito aqui. E eu sei o ponto do vídeo, eu só vou atualizar o vídeo e volto a passar, tá? E às 11 horas eu chamo vocês, às 11 horas eu chamo vocês para a troca do link. E coletar o que está... Evitar de soltar muito alto para não soltar... Evitar. Tá? Quero lembrar vocês que quando for trabalhar com areia... Agora vamos ver o material que a gente vai utilizar para... essa prática. Caro professor tutor, para a execução da prática, é necessário o material que nós temos no laboratório, referente à série de peneiras, areia, para fazer a prática do agregado miúdo, Pessoal, brita, é o vídeo da tá? Ludo, né? Para fazer do graúdo. Estou tentando sincronizar. Em relação à quantidade, quero deixar bem claro que fica a seu critério. Por quê? De acordo com a BNT, se é um agregado com tamanho inferior a 4,8, você tem que usar meio quilo. Meio quilo. Se é um agregado entre 4,8 até lá para os 9, você vai usar 3 quilos. De 9 a 25, 5 quilos. 32 a 38, 10 quilos. 50, 20 quilos. 64 a 76 milímetros, 30 quilos. Obviamente é impossível a gente fazer isso manual, uma quantidade tão grande.
Então aqui hoje, nós vamos fazer, isso não influi no resultado da prática, já deixo bem claro, tá? Vamos fazer com 1 quilo de areia, tá? Em vez de usar meio quilo, vamos trabalhar com 1 quilo de areia, tá? E vamos trabalhar também com 1,5 kg de brita, em vez de usar os 3 quilos. Para evitar, tá? Quero lembrar vocês que quando for trabalhar com areia, não precisa usar a série completa, tá? Você pode começar da 4,5 para baixo, para evitar muito peso na mão. Agora, infelizmente, quando for fazer da brita, aí nós temos a série completa. Lembre-se, uma areia sem estufa, tá? Uma brita seca também. Se não tiver uma areia seca em estufa, tenta pegar pelo menos uma areiazinha por cima, mais sequinha, tá? Se não tiver estufa, faz na frigideira, faz no fogão, tá? Ou deixa de um dia para o outro ela na esteira, que ela seca, tá bom? Mas de preferência, areia seca. O tempo que nós vamos ficar aqui peneirando, 1 minuto. Médio, tá? Vai ficar 1 minuto, 30 segundos, resolve? O ideal é 1 minuto. O que diz a BNT é 1 minuto, tá? Mas deixa também a seu critério aí no polo. Então, agora que nós vamos fazer? Vamos fazer a prática, tá? Vou pedir pro meu auxiliar aqui me ajudar, meu amigo, meu parceiro, Luizão, tá? Vamos colocar a areia, ver se realmente tem 1 quilo. Tem 1 quilo, Luizão? Tá garantido? Certo? Então, podemos pesar. Lembre também de zerar a balança, fazer a tara da balança, tá? Ajuda bastante. Você pode também não fazer a tara, mas incluir o recipiente no cálculo. Aí fica a seu critério. Não precisa ser também essa balança de precisão, tá? Pode ser uma balança de precisão de 1, 2 gramas, tá? O 0,5 grama tá ótimo. Aqui a gente está usando a balança de precisão porque a outra está manutenção. Mas as duas faz o serviço. Vamos ver isso. Tá ótimo. Então, 1 quilo, tá? De areia. Vai pegar a areia. Evitar de soltar muito alto para não para o material virulento não voar, porque um pouco aqui, ó, uma fumacinha dessa no final dá uma diferença de nem que seja 0,0 alguma coisa aí de porcentagem, tá? Fechar e marcar 1 minuto. Deu 1 minuto, para, tranquilo, certo? Nós teremos lá no material a tabelinha, já deu, Luizão, 1 minuto, certo? Teremos no material uma tabelinha, tá? Para que nós possamos preencher. É o que nós vamos fazer daqui a pouco no quadro, nesse próximo momento. Colega doutor, se a prática tiver de dar algo errado, vai ser aqui. Vai ser nesse momento que pode ter algum erro. O que seria esse erro? De acordo com a norma, nós colocamos 1 quilo aqui de areia, 1000 gramas. A hora que eu somar tudo, o ideal é que tenha quanto? 1000 gramas no somatório. Mas infelizmente acontece de ter perca. Ou até ter excesso. Mas o que pode levar a ter perca e ter excesso? Se as peneiras estavam sujas antes de fazer a prática,
tinha material preso nelas. Mesmo que seja uma quantidade ínfima, mas tinha. Na hora que você for pegar aqui, peneira por peneira, e coletar o que estava retido em cada uma, pode ser que junto tenha uma sujeirinha que já estava aqui anteriormente. Então isso no final pode passar de 1.000 gramas. É normal acontecer. Tá? Da mesma forma que a hora que você for tirar o material aqui e não conseguir tirar tudo. Então pode ficar alguma coisa retida aqui, ou aquela fumacinha, aquela poeirinha que evacuou na hora que a gente estava colocando o material aqui, pode ser que ela vai perder. Ela não vai chegar aqui 1.000 gramas no somatório. Ela vai chegar um pouco menos. Mas até quanto que é viável eu fazer essa prática? De acordo com a norma, a diferença da massa inicial com a massa final não pode ultrapassar 0,3%. Ou seja, 0,3 de porcentagem. Tá? 0,3 de porcentagem em 1.000 gramas, ou seja, ela não pode ultrapassar 3 gramas. Concorda comigo? 1% de 1.000 gramas seria 10 gramas. 0,3%, 3 gramas. Então, a diferença aqui não pode ultrapassar 3 gramas. Ou seja, no final, não pode ter mais que 1.003 gramas e nem menos que 997 gramas. Se acontecer isso, infelizmente, nós temos que começar a prática novamente. Tá? Ah, pô, mas deu só uma gramazinha de diferença, não dá para fazer um ajustezinho técnico, não? Aí fica a seu critério, tá? Fica o critério do tutor. Ah, deu uma diferencinha, não, tá arredonda aí, porque o nosso tempo tá corrido, arredonda para melhorar aí, dá uma arredondadinha que dá certo, tá? Fica o critério do tutor, tá? Fica o seu critério. Então agora a gente vai pegar aqui, né? E pegar a massa retida de cada uma. Vou anotar aqui. E daqui a pouco a gente vai lá para a tabela e trabalha em cima dos resultados. Meu amigo Luizão vai me ajudar aqui, tá? Ele vai retirando aqui, certo? Balança tarada, tá 0, certo? Uma a uma, tá? E fazendo. Lembrando que a gente vai começar pela de 4,5. A de 4,8, na verdade. Fique à vontade, Luizão. Bom, pessoal, percebam que a balança que nós estamos utilizando aqui é uma balança de precisão de 1/100 de grama. Então, só de eu estar falando perto dela, ela já está oscilando. Então, o ideal para essa prática não é usar uma balança com tanta precisão, tá? Você pode usar uma balança com precisão de 0,5 grama. É a ideal, tá? Essa balança, não há necessidade de usar uma precisão tão grande, mas não vai dar diferença, porque a gente vai trabalhar simplesmente aqui com a casa do 0,1 de grama, tá? Para ficar mais simples. De preferência, arredondando de 5 em 5 aqui. Então agora nós vamos pesar, tá? De acordo com a ordem, primeira de 4,75. 0,3 gramas. Agora a de 2,36. 2,4. Três ponto 9. 1,18 ou 1,2. 69,5. Agora a peneira de 0,6 ou 600 microns. $533,7. Se precisar fazer um arredondamento, joga sempre a mais. Nem que seja um pouquinho menos, porque
pode ficar retido um pouquinho, tá? Não sei se dá para enxergar aí, tá? Mas fica retido um pouquinho. Mesmo que a gente tente, lá, fica retido um pouquinho na telinha, tá? Peneira de 0,3 ou 300 microns. Ponto 3. 347,3. Última peneirinha. A de 0,15. Ou 150 microns. ,4. Perceba que essa areia é bem similar à nossa areia de praia, tá? É bonita? É. Mas na construção civil ela não é sadia, tá? Infelizmente ela existe, mas esse tipo de areia mais fino, a gente não usa ela para estrutural, usa mais é para acabamento, reboco. Então, se quiser estar falando para o seu aluno, tá? Sobre a questão de usar areia mais finas, ela é ideal para acabamento, para reboco. Estrutural não é ideal, tá? Ah, mas por quê? Porque ela toma, por ser tão fina, quase da mesma espessura da partícula de concreto, ela toma o lugar de direito do concreto, do cimento. Ou seja, ela toma o lugar de cimento. É a mesma coisa de você colocar, terra, tá? Então, não é sadia. E por último, o nosso material pulvirulento, né? O que ficou no fundo, o que passou por todas as peneiras, tá? Existe peneira mais fina que a 0,15? Existe, tá? Mas isso você normalmente vai fazer em outra prática, que é a determinação do material pulvirulento, tá? Então, a nossa porcentagem que passou por todas as peneiras, 5,8 aproximadamente. Bom, agora vem o mais importante, se a prática ficou legal, tá? Como que a gente vai saber se a prática ficou legal? Somar todos esses valores e ver se a diferença não ultrapassou 0,3% da minha massa inicial, que era 1 quilo. Ou seja, se a diferença não está passando mais que 3 gramas, nem para mais nem para menos, tá? Bom, caros colegas, feita a prática, anotados os dados, hora de vir para a tabela. Fiz uma tabela simplificada, tá? Diferente da tabela que o aluno tem, que ele vai receber, tá? Lembremos que na tabela que ele vai receber, aqui na nossa coluna, não começa no 4,8, começa lá no 76, tá? Da peneira. Lembremos que ele vai ter de fazer 2 práticas, tá? 2 ensaios, uma amostra 1 e amostra 2, tá? Então aqui, para nós não perdermos tempo, vamos fazer apenas com a amostra, tá? Mas lá com o aluno, o senhor ou a senhora, tá? Vai fazer 2 ensaios. 2 ensaios, certo? E vai gerar 2 massas retidas, ok? A porcentagem retida de cada amostra separadamente, você vai trabalhar com precisão de 0,1%. E da acumulada também, tá? Precisão de 0,1%, ok? De cada amostra. Aí depois, na final, ou seja, na média retida e na média acumulada, onde você vai somar
as duas retidas, dividir por 2, e as duas acumuladas e também dividir por 2, média aritmética simples, tá? Você vai trabalhar com precisão de 1%. De cada amostra, a gente vai trabalhar com 0,1%. Mas lá na final, tá? Lá na final, você vai trabalhar com precisão de 1%, ok? E no final lá, chegar 99% pelo menos, tá? Se der 98, 97, faz um ajuste aí para chegar no 100%, tá bom? Nos seus arredondamentos. Como que se calcula a porcentagem retida em cada peneira? Extremamente simples. Lembra que tinha quantos gramas lá no momento? 1000 gramas, não é? Só que aqui a gente não vai trabalhar mais com 1000 gramas, se a gente trabalhar em cima do real. Lembremos que deu certo, a gente continuou, tá, a fazer a prática, estamos colocando os valores na tabela, por quê? Porque a diferença de 998,9 para 1000 gramas não chegou a 0,3%, não chegou a 3 gramas, então deu na verdade 1,1 grama, então a prática está legal. Então agora é a hora de pegar esses valores aqui, um por um, dividir pelo total e multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Então, você vai pegar aqui, ó, 0,3, ó, 0,3, dividir por 998,9 e o resultado multiplicar por 100. Isso vai gerar a nossa resposta em porcentagem, tá? Vou fazer aqui, já vou, e você simplesmente confere. Aqui eu fiz as porcentagens retidas, tá? Com aproximação de 2 casas decimais. Para ficar mais claro, a questão dos arredondamentos. Não vamos trabalhar com esses valores. Lá na prática, o aluno, na amostra A e na amostra B, vai trabalhar apenas com uma casa decimal. Então aqui, ó, seria 0. Aqui seria 4, 0,4, tá? Aqui seria 6,9, né? 53,4. Aí depois, lá na final, na média final, ele tem que trabalhar com precisão de 1%. Então a gente vai tentar adequar esses caras aqui para precisão de 1%, para facilitar nossos cálculos, tá? Então, vamos pegar esses valores aqui e vamos modificar eles para precisão de 1%. Então aqui, ó, não assusta não, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 0%. Tá? É 0. Aqui fica a seu critério trabalhar com 0 ou 1%. Tá? Eu vou trabalhar com 0. Mas lá na prática você pode usar 1%. Aqui eu vou trabalhar com 7%. Aqui eu vou trabalhar com 53%. Aqui eu vou trabalhar com 35%. Aqui eu vou trabalhar com 4%. E aqui eu vou trabalhar com 1%. Importante agora fazer o somatório e ver se está 99 ou pelo menos 100. Tá? Então, aqui dá até para fazer de cabeça. 35 com 4 e com 1 dá 40. 53 com 7, 60. 60 com 40, um total de 100%. Ficou perfeito. Tá? Nossos ajustes ficaram perfeitos. Ah, mas, Fabrício, se eu tirar aqui essa quantidade não vai dar uma diferença lá na hora de fazer o módulo de finura, o DMC? Não, não vai. Porque o valor é tão ínfimo que, de acordo com a definição do DMC lá, dimensão máxima característica, não vai alterar nada. Vai continuar sendo a mesma coisa. Já já a gente chega lá. Agora fazer acumulada. Acumulada é simples. É pegar esses valores aqui e somando. Então, ó, 0, 0 mais 0, 0, 0 com 7, 7, 7 com 53, 60, 60 com 35, 95, 95 com 4, 99, 99 com 1, 100. Pronto, tá aí. Feito.
Pessoal, estrategicamente eu esperei ele preencher a tabela aí, chegou no 100 do percentual acumulado, né? E agora, então, nós vamos migrar para o próximo link, para eu poder registrar a presença de vocês nas 2 aulas que nós temos hoje. Tá certo? Vamos direto, então, conforme combinado, e aí eu prometo para vocês que nós pararemos aí 15 minutos mais cedo do que o programado final da aula, por ter passado direto. Prometo para vocês, tá bom? Então, aguardo vocês na outra aula. Valeu, deixa eu parar a gravação.